Olá, turma, professor Felipe aqui com vocês. Estamos iniciando mais uma aula e a aula de hoje a gente vai tratar sobre os esportes aquáticos, ok? A gente vai conhecer, né, os desportos aquáticos ou esportes que são realizados exclusivamente na água. Vamos analisar, né, as modalidades eh, nessa categoria e ver as modalidades que são olímpicas, que não fazem parte, né, do ciclo olímpico, ver as mudanças, né, eh, durante todo o período da história humana. Então, dentre, né, os esportes aquáticos, eles também são conhecidos como os desportos náuticos ou esportes náuticos, né? Então, são qualquer modalidade esportiva praticada com barcos ou qualquer outro tipo de embarcações, né? Como o esqui aquático, windsurf, a vela, regata, caiaque, remo, a canoagem e entre outros. Então, a história dos esportes aquáticos tem os seus primeiros registros no tempo da antiguidade, por volta dos anos 3000 a.C., por uma questão básica de sobrevivência. O homem precisava deslocar-se da melhor maneira possível na água para poder buscar alimentos ou mesmo fugir de animais que lhe ameaçassem. Na Grécia Antiga, passou a ser vista como uma atividade e uma forma de desenvolver o corpo de maneira harmoniosa. Durante a Idade Média, acreditou-se que a prática dos esportes aquáticos pudesse estar associada à disseminação de algumas doenças, mas sua prática voltou com muita força no período do Renascimento, quando a Europa ganhou muitas piscinas públicas, especialmente durante o reinado de Luís XIV na França. A história dos esportes aquáticos no Brasil é muito rica e o nosso extenso litoral ajudou a disseminar todas as modalidades, hoje muito presentes em todos os cantos do país, em nossas praias e piscinas. Então, na Barra Grande, no Piauí, a gente tem um destaque com a prática do kitesurf. Barra Grande é uma pequena colônia habitada no passado apenas por pescadores e atualmente possui diversas pousadas focadas no turismo, com destaque para a prática do kitesurf, pois nessa praia são encontradas as condições ideais para a prática desse esporte. Então, gente de todas as partes do Brasil e até do mundo vem conhecer, né, Barra Grande, certo? Isso aí foi uma publicação, né, de um dos jornal lá do Piauí, que eu coloquei aqui em destaque. Vocês verem como o nosso país ele é rico em várias modalidades esportivas. Quais os benefícios das atividades aquáticas? Os benefícios das atividades aquáticas são muitos. Por exemplo, no que se refere ao aspecto físico, a estimulação de toda a musculatura e manutenção do tônus muscular, efeitos benéficos sobre o sistema respiratório e cardiovascular, não tem impacto nas articulações e tendões e também a recuperação de enfermidades, entre outros. Então, quais são os esportes aquáticos não olímpicos? Entre os esportes aquáticos que não fazem parte, né, do ciclo olímpico, temos aqui o esqui aquático, o wakeboard e na piscina a natação equipada, onde o atleta usa um snorkel e um monofin. Durante a sessão do Comitê Olímpico Internacional realizada na cidade do Rio de Janeiro em agosto de 2016, o surf foi confirmado como esporte olímpico para os Jogos de Tóquio, assim como o skate, karatê, o beisebol, o softball e a escalada esportiva também foram inclusos. Então, na última edição aí dos Jogos Olímpicos, a gente viu o surf, né? Então, modalidades de esportes aquáticos disputadas nas Olimpíadas. A gente tem o polo aquático, os saltos ornamentais, o nado sincronizado, a natação, a maratona aquática, o surf, a vela, o remo e a canoagem. Então, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre cada modalidade olímpica. A pioneira foi a natação,
foi disputada nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição em 1896. Então, a primeira referência que a gente tem sobre a natação foram conhecidas sobre as pinturas rupestres datadas de aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo. Além disso, há registros escritos de 2.000 anos antes de Cristo sobre a modalidade na Bíblia e em epopeias, Odisseias e Gilgamesh. Enquanto prática esportiva, a natação começou a ganhar espaço no século XIX, na Inglaterra, por meio de diversas competições, inicialmente com disputas com nado de peito. A modalidade já estava presente nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, com competições em águas abertas. Posteriormente, em 1908, as provas começaram a ser disputadas em piscinas. Então, nesse período, foram padronizadas as regras de competição do esporte. Então, atualmente, durante os Jogos Olímpicos, as competições são divididas por distâncias, com provas de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. Do mesmo modo, há provas por estilo com nado livre, nado costas, nado peito e borboleta. Então vamos ver aqui um breve vídeo explicando um pouco mais a respeito da natação. E agora a gente vai falar sobre natação. Estivemos com o professor Fernando na Escola de Natação Amaral para conhecer um pouco mais sobre os diferentes tipos de nado. Confira! Quais são os nados oficiais? Na natação, nas provas oficiais, a gente tem o borboleta, o costas, o peito e o livre, que é o crawl. E fora esses, existem outros tipos de nado também? Ainda nos oficiais a gente tem o medley, que é a sequência desses estilos nessa ordem que eu comentei, e também existem nados alternativos que a gente pode trabalhar tanto como exercícios de técnica, aprendizado, como utilizar em situações reais. Numa situação real, a gente vai utilizar a movimentação de braços e pernas conforme a necessidade. A respiração, ela não precisa ser a respiração lateral do crawl. Por exemplo, o crawl pode ser nadado, aquilo que a gente chama de Tarzan, ou nado de orientação no crawl, nado de aproximação no salvamento, que é o crawl com a cabeça elevada, olhando para frente. Então a pessoa vai ter um desgaste maior, porque a cabeça não está dentro da água, mas ela vai ter condição de avistar se alguém estiver se afogando, ou numa distância curta se ela quiser atingir um objetivo. Outro nado alternativo seria o peito submerso, o costas elementar, que é um nado que eu posso utilizar para relaxar. Eu posso utilizar um nado de parafuso, até em que eu posso variar deslocamento, movimentação do crawl com o costas, fazendo o rolamento. Tem outros nados, o peito com a cabeça alta, pode ser utilizado como um nado de orientação também. O costas elementar, que eu já citei, como um nado de reboque. Então, essa vivência, ela vai favorecer a pessoa que numa situação de emergência, numa situação real, pode estar utilizando desses recursos. Ou mesmo utilizando combinações de braçadas de um estilo com pernadas de outra. Então, todos esses fatores são importantes e a gente destaca dentro do nosso conteúdo, do nosso planejamento, que as pessoas, os alunos, desde bebês até o pessoal com mais idade, vivenciem todas essas formas para, eventualmente, se acontecer numa situação assim, elas saibam como proceder. No caso do nado crawl, qual é a principal aplicação do nado crawl? O nado crawl, ele na verdade, das técnicas dos nados oficiais, é o mais eficiente. Então, por isso, ele é utilizado para se nadar longas distâncias, também é utilizado para quem o objetivo é emagrecimento, pela queima calórica, é um trabalho aeróbico, trabalho de velocidade, porque também é um estilo mais rápido. E no nado crawl, quais são os detalhes que fazem a diferença na eficiência do nadador? Tem alguns detalhes do nado que são bem importantes, porque às vezes a pessoa corrigindo esses detalhes, ela consegue aumentar muito a eficiência dela. Então a gente pode falar a questão do posicionamento do corpo na água, um bom posicionamento
entre alinhamento da cabeça, cintura escapular, cintura pélvica, joelhos e pés, vai favorecer o deslocamento com eficiência e um atrito mínimo possível. Das modalidades que a gente conhece aí das oficiais, pelo menos as 4 principais, o golfinho parece ser a mais difícil, isso é fato? O golfinho, também chamado de borboleta, é um estilo que exige bastante força, né? Resistência se for nadado numa distância maior e coordenação também. Por exemplo, a gente nota que em crianças até 8 ou 9 anos é um nado bem natural. Mas quando a gente se desenvolve, cresce mais adulto e já não tem tanta flexibilidade de quadril, vai exigir mais força, flexibilidade e coordenação. Então ele acaba se tornando mais exigente. E muitas vezes, por as pessoas acharem que é um nado difícil, elas deixam de treinar. No caso do golfinho ou borboleta, que detalhe que faz a diferença no rendimento? Olha, o mais importante também é esse trabalho do tronco. Quadril com relaxamento e força, é a pernada que vai dar o apoio. Então, em todos os nados existe um momento de relaxamento e um momento de força. E às vezes no borboleta as pessoas querem trabalhar ou nadar somente na força, mas existe um trabalho ondulatório em que favorece muito, que vai favorecer o relaxamento e aplicar força somente no momento necessário. No caso do nado costas, Fernando, ele é o mais fácil? Olha, não é que seja o mais fácil, ele é muito parecido com o crawl, pois também é um nado alternado, tem alternância de braços e pernas, que são os movimentos naturais, desde que quando a gente começa a engatinhar e a andar, os movimentos alternados de braços e pernas são mais naturais. A questão da posição do costas, de barriga para cima, nem sempre é tão fácil, né? Às vezes há aquele receio de você virar com a barriga para cima apoiando as costas e a água vir no rosto, então dá uma sensação ruim. Na posição de costas, o rosto fica livre e se trabalha muito a flutuação. Quais são os principais erros no nado costas que as pessoas cometem com mais frequência? Vamos repetir o do crawl, a questão do posicionamento, né? A pessoa precisa ter um bom posicionamento para reduzir o atrito. É importante que se trabalhe o rolamento do tronco, assim como no crawl, o que vai reduzir o atrito e vai favorecer uma maior amplitude de braçada, o encaixe e o apoio. E também junto com o rolamento, o importante é que a pessoa mantenha a cabeça parada. Enquanto o tronco se trabalha, a cabeça fica alinhada, que é o que vai dar a direção do nado. Bom, agora nos resta o nado peito. E você estava me falando que o peito não é um nado tão fácil. Deles todos é aquele que tem a maior complexidade de movimentos? Isso, é o nado que exige mais coordenação, porque se trabalha braços, pernas, respiração. Os movimentos articulares são em 3 eixos e exige uma coordenação bem refinada para que ele se torne um nado eficiente. E a aplicação desse tipo de nado, ela também existe fora das competições? Ele é um dos nados mais utilitários. Então, normalmente as pessoas usam para soltar, para relaxar. Mas ele é um nado em que a gente pode fazer com orientação, pois tem a respiração frontal. Ele é possível nadar sem mergulhar a cabeça, por exemplo, se a pessoa cair num rio sujo, numa água poluída, ela tem condição de fazer o deslocamento sem colocar o rosto na água e se contaminar. Ele pode ser um nado utilizado de forma submersa, então se a pessoa vem uma onda, ela vai furar a onda, né, uma na sequência da outra. É um nado que se utiliza bastante para nado submerso e também é um nado que é utilizado para reboque. Se a pessoa for fazer algum salvamento, desde que ela tenha experiência, condicionamento e técnica, a pernada do peito, por ser a pernada que contribui com bastante propulsão, é a pernada utilizada, se a pessoa não tiver a nadadeira ao pé de pato, para fazer um reboque ou um transporte de material. Então é um dos nados mais importantes numa situação de risco ou de emergência. Já já tem as emoções do motocross na penúltima etapa da Copa Minas Gerais. Não saia daí, a gente volta no instante. Então, gente, como vimos aí, né, os benefícios da natação, um pouco da história da natação.
Além disso, né, há competições individuais e por equipe de 4 nadadores, né, que são as chamadas provas de revezamento, certo? Vamos ver aqui um vídeo sobre o César Cielo. Hora de mais um episódio do Momento Olímpico e hoje a gente vai relembrar o ouro de César Cielo, uma história contada por quem viveu de perto a emoção do brasileiro. Gozada, já passou tanto tempo, eu ainda me emociono de ver tudo isso. 8 anos já. Todos ficam em pé no tubo d'água. Brasileiro César Cielo, todo concentrado, vai nadar de raio de número 4. Tecnicamente, ele estava com o melhor tempo. Ele estava ali, assim, na pole position, se é que isso existe, mas ele estava ali na melhor raia, no centro ali, para ir como favorito, já por ter feito o melhor tempo na semifinal. Então, sob esse aspecto, sim, ele tem chance de ganhar. Existia um lado de que não queria também ficar numa expectativa de vamos ganhar, e ficar frustrado depois, entendeu? Uma medalha já sempre foi o nosso auge, ganhar uma medalha. Não dá para separar, vamos dizer assim, o desempenho dos 50 do que aconteceu no 100. Porque como o 100 foi antes e ele acaba ganhando a medalha de bronze, que não era esperada, quase que ele fica de fora da final, acho que não tem como separar. Antes da primeira medalha, antes do bronze no 100 livre, o clima não estava bom, assim, em torno do César. O Brett já tinha tentado um monte de coisa tentando motivar ele estava muito irritado, ele não estava num momento assim que você fala, vai ganhar uma medalha. A parte emocional do Cielo foi muito reforçada pelo Brett Rock. E o Cielo com o Brett Rock, na hora que eles vão indo para a piscina para nadar a prova de 100 metros nado livre, eles entram no ônibus. Quando eles entram no ônibus, o Brett olha para ele e diz assim: Cielo, você trouxe o traje, o agasalho de pódio? E o Cielo abre aqui, eu vou nadar o 100 livre. Não trouxe, então pode voltar e buscar o agasalho. Então havia da parte do Brett uma confiança muito grande de que o Cielo podia fazer uma coisa e o Cielo não acreditava. Eu até brinquei com o meu técnico na final que eu tava na raia 8, falei, pô, talvez eu pegue uma medalha, mas no fundo eu falei, eu tô viajando, não vai acontecer. Lá foi o Cielo, pegou o seu agasalho e acabou sendo medalha de bronze. O Cielo vai brigando pelo bronze. Vamos ver a chegada, vamos pra chegada. Cielo é bronze! Cielo é bronze! Cielo conquista a medalha de bronze! Eu acho que do momento que o César falou naquela primeira entrevista, quando ele saiu do 100 livre, que perguntaram para ele... O que você pensa agora? Agora eu vou ganhar 50. Eu acho que ele contagiou o grupo todo com isso. O que eu me lembro muito daquele dia é que o Alexandre Pucialdi, que é o nosso comentarista aqui, o coach, né? Ele, na época, ele era treinador de alguns atletas que estavam disputando a Olimpíada por outros países, né? E eu me lembro que ele tinha acesso à área dos atletas. Quando ele veio para a nossa posição, de a gente transmitir o programa inteiro daquele dia, ele veio muito confiante. Ele falou, olha, estive lá, percebi como é que o Cezão tá, aparentemente ele está muito bem concentrado e tal. Então isso aumentou um pouco a nossa expectativa, né? Embaixo a raia 1, no alto a raia 8, uma piscina só. E eles vêm. Pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo começou forte na raia de número 4. Já deu para ver ali que ele estava na frente. O francês também vem forte na raia de número 5. César Cielo vai apertando o ritmo. Está liderando a prova o brasileiro. Ele vem para ganhar medalha. Ele vem para brigar com o francês na chegada. Eu não tinha preparado nenhuma frase específica para falar. Enfim, eu sei que eu preferi naquele dia deixar um pouco a emoção falar por mim, porque eu sabia que era um momento de história, era um momento que o Brasil nunca tinha vivido, né, de um brasileiro chegar em primeiro lugar na natação, numa Olimpíada. E a natação nessas provas também muito rápidas, você não tem como ficar muito preocupado, a não ser com a coisa de quem vai bater primeiro, né? Quem é que está chegando na frente ali para bater primeiro. Então a minha grande preocupação era acertar quem ia chegar na frente. Levou também na rádio número 1, vem muito bem, medalha de ouro para o Brasil! Ó. Para o Brasil! César Cielo, filho, bate o recorde olímpico! O Brasil é ouro! O Brasil é ouro em Pequim! César
destino brasileiro. César Cielo, campeão olímpico, falando. Eu acho que o abraço que todo mundo quer dar no Brasil, que todo mundo quer dar aqui também em Pequim, Cielo, foi realmente demais. Foi na hora. Eu acho que foi assim, eu acho que na hora eu senti que era uma coisa que todo mundo gostaria de fazer. Que eu pude fazer ali porque eu fui o primeiro a poder falar com ele e eu acho que era uma coisa que não queria passar para ele. Eu nem o conhecia, na verdade, antes das Olimpíadas. Acho que se eu tivesse que voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu não mudaria nada para chegar aqui nesse momento e estar sentindo do jeito que eu tô agora. Mas naquele momento ali ele era um brasileiro, um garotão, 21 anos e que tinha me dado, e ao Brasil todo, um prazer enorme. Agora eu sou um campeão olímpico. Hoje eu posso falar que era um sonho meu de criança. Nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu tô hoje. Eu sou um campeão olímpico. Senhoras e senhores, campeão olímpico, recordista olímpico da prova, o primeiro brasileiro da natação a ganhar medalha de ouro. De Santa Bárbara do Oeste para o mundo, César Cielo, filho do Brasil. O Cezão é medalha de ouro em Pequim. As pessoas aplaudiam porque ele estava no telão do ginásio, né, do cubo d'água. Então as pessoas viam esse choro convulsivo dele, as pessoas começaram a aplaudir antes do hino acabar. Né? Ele ficou muito emocionado, e nós também, claro, o hino brasileiro, o hino só toca para o vencedor, e a gente obviamente nós não temos uma história de muitos hinos tocados na Olimpíada. E ele começa a chorar, e a gente também começa a chorar, e foi uma coisa, o cubo d'água, né, que era lindo, era o lugar dos mais especiais que eu já vi em termos de Olimpíada. As pessoas começam a aplaudir, é uma coisa assim que foi muito emocionante. Pode chorar que tá valendo. Depois da medalha foi aquilo que a gente já está acostumado, né? Aquela invasão espontânea brasileira de ir abraçar ele. O Gustavo Borges, que desceu da cabine, também foi até a piscina. Aquilo lá foi uma mistura de sensações ali. O Brasil invadiu o campo, hein? O Brasil invadiu. A equipe de natação do Brasil invadiu. Tá tudo dominado. E aquilo ali mostrou que era possível. O espírito da natação brasileira, criado pela conquista do Cielo, é muito grande. Os atletas passaram a acreditar mais, mudou-se uma estrutura muito grande. Eu acho que é imensurável a contribuição que aquele feito deu para o nosso esporte. Mesmo que o Brasil venha ganhar muitas medalhas de ouro na natação, a gente vai lembrar que aquela foi a primeira, né? Que o César Cielo foi a primeira, que ele bateu o recorde olímpico, que ele ganhou vários mundiais depois, enfim. Então, para mim, é motivo de orgulho saber que eu estava ali, que eu acompanhei e transmiti para as pessoas aqui no Brasil o momento que entrou para a história. E mais do que isso, acho que fiz direito, né? Acho que ficou boa a narração. Então, é uma pena, realmente, eu sinto muito ele não estar aqui com a gente agora nessa Olimpíada no Rio, porque eu acho que mesmo que ele não tivesse ainda mais chance de ganhar medalha, afinal de contas o tempo passa para todo mundo, mas eu acho que teria sido bonito vê-lo na piscina, né? E eu acho que teria sido bonito o público brasileiro aplaudir pelo tudo que ele fez na vida. Foi sensacional. O esforço da família lá no interior do estado de São Paulo. Os treinos exaustivos dos Estados Unidos. Recorde olímpico em cima de recorde olímpico. O choro do campeão em Pequim. O Brasil é ouro! Pois bem, gente, vimos aí a conquista, né, do nadador César Cielo. Vamos dar continuidade aqui e falar a respeito agora do polo aquático, né? O polo aquático ele foi disputado pela primeira vez na segunda edição dos Jogos Olímpicos em Paris, no ano de 1900. O polo aquático surgiu na segunda metade do século XIX na Inglaterra como uma versão do rugby para ser praticado em rios ou piscinas.
Apesar desse formato ter sido bastante difundido em outros países, como nos Estados Unidos, na Europa, o jogo passou por várias transformações. Isso porque houve a introdução de regras que definiram o esporte como conhecemos hoje. Então, o polo aquático ele é jogado por duas equipes, composta por um goleiro e 6 jogadores de linha, cujo objetivo é fazer o maior número de gols na baliza adversária. Nenhum jogador pode encostar-se à bola da piscina, empurrar o oponente, afundar a bola ou, com exceção do goleiro, segurá-la com as duas mãos. Então, cada time ele tem 30 segundos para finalizar a jogada. A partida é disputada em 4 tempos de 8 minutos, sendo que o cronômetro, para sempre que a bola sai dos limites da piscina, o jogo é paralisado pelos técnicos ou pela arbitragem. Vamos ver aqui um vídeo sobre o polo aquático. Hoje o Repórter Redentor está no clima das Olimpíadas. Vamos falar sobre um esporte coletivo ainda não muito conhecido pelos brasileiros e que estará na Rio 2016, o polo aquático. Mas será que o pessoal na rua conhece essa modalidade? Bom, o polo aquático é aquele que você entra numa bola e que você fica rodando, é isso? Não. Bola aquático. Polo aquático é onde tem as natações, não é? Não, polo aquático não. Alguma coisa relacionada a mares, né, peixes, por causa do nome. Já vi, mas nunca me interessei, não sei exatamente como funciona, como descrever. Talvez como se fosse um futebol e que se faz na piscina. Um esporte que pratica na piscina, com bola, tem um gol e tal. De acordo com registros históricos, o polo aquático surgiu entre os séculos 18 e 19 na Inglaterra. Um grupo de historiadores diz que no início dos anos 1800, o polo aquático era jogado em rios e lagos. Outra vertente afirma que o esporte foi criado com a intenção de entreter o público durante os intervalos de competições de natação de longa distância. Para você ter uma ideia, nesta época o país já era integrante do Reino Unido e estava passando pelo processo de revolução industrial. Também estava em voga o romantismo do poeta britânico Lord Byron, sem falar do romance de terror gótico Frankenstein, lançado em 1818. Voltando ao polo aquático, imagine só que lá no século XIX, o nome do esporte era rugby aquático. Rugby, você ouviu direito. Lá nessa época, o esporte tinha mais ou menos as mesmas regras do rugby, só que ao invés de ser em um gramado, era jogado dentro d'água. Após um tempo, chegou-se à conclusão que a bola do rugby tradicional não tinha o peso e a flutuação adequados para o jogo. Por causa disso, o polo aquático passou a utilizar uma bola especial, a pulo, feita de borracha e fabricada na Índia, na época colônia da Inglaterra. O nome do esporte só mudou para polo aquático por causa dessa palavra. Explico. As histórias sobre o esporte contam que um tibetano chamava a bola de pulo e que os espectadores da modalidade esportiva entenderam polo, assumindo tal nome para o esporte. Hoje a bola de polo aquático é inflável e coberta por uma borracha impermeável e crespa. Isso facilita na hora que os jogadores seguram a bola, que dão mais firmeza para a bola. Ela foi criada em 1936 e passou a ser usada oficialmente em 1956. Em 1890 foi disputada a primeira partida internacional de polo aquático, na qual a Escócia, por ironia do destino, derrotaria a Inglaterra por 4-0. A popularidade do esporte cresceu rapidamente e o jogo se tornou a primeira competição por equipes das Olimpíadas modernas. Foi nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, que o polo aquático alcançou o mundo. E até hoje é o esporte em equipe mais antigo ainda presente nas Olimpíadas. A área usada para o jogo de polo aquático é retangular e mede entre 10 e 20 metros de largura e entre 20 e 30 metros de comprimento. As piscinas não podem ter menos de 2 metros. A equipe de polo aquático é formada por 6 jogadores e um goleiro, o guarda-redes. A partida tem 4 tempos de 8 minutos e são minutos com muitas regras. Cada time tem 30 segundos de posse de bola. Se o atleta não fizer o arremesso nesse tempo, será penalizado. Os jogadores não podem tocar no fundo e nem nos lados.
da piscina se movimentar sem encostar na superfície. Tirando os goleiros, os jogadores só podem tocar a bola com uma das mãos. Se segurarem com as duas mãos ao mesmo tempo, lá vem punição. Falou de punição, lembramos das faltas e cartões amarelos e vermelhos tão aplicados no futebol. No polo aquático, não é muito diferente. Nas faltas leves, o jogador perde a posse de bola. Nas faltas graves, o jogador fica fora da partida por 20 segundos. E nas faltas gravíssimas, o jogador é expulso. Acompanhamos um treino da seleção brasileira masculina de polo aquático na Escola Naval. Vamos conhecer a história de Gustavo Grume e sua família de atletas? A paixão pelo esporte ultrapassa gerações. Tudo começou com João Gonçalves Filho, que era nadador e jogador de polo aquático. João conheceu a atleta de saltos ornamentais Vilma, se apaixonaram, aí veio o casamento. Fruto do amor de João e Vilma, Cristina seguiu profissionalmente os passos da mãe. Mas a jovem não sabia que teria o mesmo destino dos pais. Casaria com alguém que conheceu na piscina. Era Betão Guimarães, atleta de polo aquático, como o pai dela. A segunda geração de casal de atletas teve 2 filhos, Ricardo e Gustavo. Não tardou para as crianças seguirem os passos do avô materno e do pai. E hoje, aos 22 anos, Grume, como é conhecido Gustavo, se destaca na seleção brasileira. Olha, a história da minha família é um pouco diferente das famílias normais, né? Vindo do meu avô, que foi às 7 Olimpíadas, João Gonçalves Filho, em 3 esportes diferentes, é o único brasileiro com esse currículo, né? Aí minha avó foi atleta de saltos ornamentais e nado sincronizado. Minha mãe nos saltos ornamentais. Meu pai, polo aquático, medalhista pan-americano. Meu irmão jogou comigo na seleção de base de polo aquático, se formou nos Estados Unidos pelo polo. E aí eu segui o caminho da família inteira no meio do esporte, né? Grume foi convocado para participar das Olimpíadas Rio 2016. A seleção brasileira de polo aquático não participa dos Jogos desde 1984. Acabou se tornando um sonho muito grande para mim, essa questão dos Jogos Olímpicos, porque meu avô, quando foi porta-bandeira da delegação brasileira em 68, na Cidade do México, ele falou que foi o maior orgulho da vida dele. E uma vez conversando, ele falou isso. Quando em 2009 o Brasil foi escolhido país sede, eu falei, eu preciso pelo menos participar de uma edição dos Jogos para saber qual é essa emoção e qual é essa sensação. O atleta foi eleito o melhor jogador do torneio no Pan-Americano Júnior de 2012 e no Sul-Americano Júnior de 2013. E recebeu o Prêmio Brasil Olímpico em 2012 como o melhor atleta de polo aquático brasileiro. É uma recompensa de que todo o seu esforço, toda a sua dedicação e até às vezes do que você abre mão vale a pena por um esforço e por um objetivo que muitas vezes eu estou aqui representando, mas tem toda uma estrutura por trás, uma equipe por trás que faz parte desse sucesso também. Grume também teve várias conquistas em equipe, algumas com um gostinho muito especial. Olha, acho que tem 3 campeonatos que marcaram muito na minha vida, né? O primeiro foi os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, com 17 anos, o mais novo do time, a primeira medalha pan-americana que eu ganhei, que eu fui a 3ª geração da família a ganhar no mesmo esporte. Meu avô ganhou na natação e no polo, meu pai no polo e eu no polo. E foi na cidade, foi no país que meu avô foi porta-bandeira da delegação brasileira de uma edição dos Jogos Olímpicos. Então, foi uma emoção muito grande. A medalha inédita na Liga Mundial no ano passado em Bérgamo, que foi uma conquista que até pra gente foi uma surpresa chegar tão bem, né, tão rápido. E os Jogos Pan-Americanos de Toronto por melhorar o resultado de 2011 e tá no caminho certo para os Jogos Olímpicos, né? Ele tem um jeito de rapaz tranquilo, boa gente, mas na piscina ele se transforma. Ele gosta de competição, ele quer fazer o bom resultado em tudo que ele faz, treinamento, partida. E eu acho ele tem uma característica que é melhor para um jogador de essa característica de ser um jogador muito competitivo, e isso ajuda ele para fazer um progresso no seu jogo. O nosso primeiro jogo contra a Austrália é a final para a gente, né? Que é para dizer se a gente vai para o top 8 ou não. Então, a cabeça de todo o grupo está focada nesse jogo do dia 6
contra a Austrália, que vai ser realmente uma final para a gente. Defender da melhor forma o nosso país dentro de casa e vai lutar de igual para igual com todas as equipes. Adorei conhecer o Grumi, ele é uma simpatia. Sucesso para a equipe brasileira de polo aquático masculino e feminino. Vão fazer bonito nessas Olimpíadas. E sucesso também para todos os atletas brasileiros que vão competir a Rio 2016. Bem, o Repórter Redentor fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Então, gente, esse é o polo aquático. Em contrapartida, os saltos ornamentais foram introduzidos pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em St. Louis, em 1904. Então vamos ver agora um vídeo, sobre os saltos ornamentais. Eu já começo com a seleção paraibana infantil de saltos ornamentais. Os meninos do Grêmio CF têm mais um desafio pela frente. Eles embarcam na próxima segunda-feira para o brasileiro da modalidade. Mas há quem diga que este é o melhor time já visto no esporte estadual. Vamos conferir. Os saltos ornamentais vêm conquistando títulos e a cada dia surgindo um novo talento aqui na Paraíba. Essa molecada nova já se encaminha para mais um desafio. O Campeonato Brasileiro Infantil C e D, que vai rolar no Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de novembro. Arthur Abrantes já é um conhecido aqui do programa. Vai embarcar para tentar defender o título brasileiro e buscar o bicampeonato. Esse ano já conquistou a 4ª colocação no Pan-Americano lá no Canadá. Estou treinando bastante. Além de saltos ornamentais, eu também faço um pilates. Eu junto os dois, juntando os dois, vai como se fosse um salto difícil que eu estivesse fazendo bom. Além do individual, ele vai competir no salto sincronizado com João Pedro, que já conquistou o 3º lugar no brasileiro e também vai competir individualmente. Tá treinando bastante para ter uma melhor colocação, para sair melhor, que o 3º lugar. Um dos responsáveis por todo esse prestígio dos saltos ornamentais no estado é o veterano Edmundo Vergara, ex-atleta da modalidade e também do polo aquático. Tudo fruto de um trabalho que vem crescendo a cada dia. Nós já estamos tendo alguns resultados expressivos, como campeão de torneio nacional, boas classificações no Campeonato Brasileiro. Esse ano no Campeonato Brasileiro, além do Arthurzinho, nós vamos ter outros atletas que estão surgindo agora muito novos, grandes promessas para o futuro, e eu espero que eles venham realmente a despontar e representar bem o nosso estado. E como eu disse no início, novos talentos estão surgindo. Luíde e Emanuel, que em maio conquistou um torneio nacional em Santa Catarina. Os dois estão firmes no treinamento e vão participar pela primeira vez de um brasileiro. Desde que o professor disse que ia ter esse campeonato, eu evolui muito. É o meu primeiro, então, estou bem ansioso. Eu tô com bastante vontade de ganhar. Eu já estava treinando já faz tempo para essa competição, estou me dedicando bastante para ganhar primeiro lugar. E aí você também, quando salta, quando treina, você fica vendo as imagens, vê o que errou e busca, tá sempre buscando melhorar, né? É assim que funciona mesmo? Como é que é? Quando eu erro um salto, eu tento, o balão fala que eu errei, aí eu tento ajeitar aquilo que eu errei, aí vou melhorando. Balão é o apelido carinhoso que eles chamam o Edmundo Vergara. Agora, o que interessa é o seguinte, do jeito que essa turma tá saltando, pode esperar resultados positivos desses jovens atletas. Muito talento dessa meninada e, sem dúvida, também o trabalho sensacional que Edmundo Vergara vem fazendo à frente dos saltos ornamentais aqui pela Paraíba. Parabéns aí para todo mundo. E chegamos agora, gente, ao nado sincronizado, que foi disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Los Angeles em 1984. E a modalidade, que inclui elementos da natação, dança e ginástica, surgiu no século XX. E nessa época o esporte era conhecido como balé aquático.
e era praticado por homens. Posteriormente, começou a ser praticado por mulheres e, atualmente, a maioria dos atletas são do sexo feminino. Isto se deve ao fato de as mulheres alcançarem maior leveza nos movimentos. O esporte participou dos Jogos Olímpicos entre 1958 a 1968 como modalidade de exibição, sendo incluído no programa olímpico somente durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. As disputas são realizadas em duplas ou em equipes, em apresentações curtas, realizadas ao som de uma música. As atletas são avaliadas de acordo com os quesitos sincronismo, coreografia, dificuldade e execução dos movimentos. Durante as competições em duplas, as atletas executam uma rotina obrigatória e uma livre, sendo a sua pontuação final resultante da soma dos pontos das duas apresentações. Já as competições por equipes, há duas rotinas de exercícios com os mesmos quesitos de avaliação e de somatória de pontos que irão compor a nota final. Temos aqui um vídeo sobre o nado sincronizado. Então, prestem bastante atenção. E agora vamos ao conjunto brasileiro. Giovanni Stefan, Josiane Costa, Lara Teixeira, Lorena Molinos, Maria Bruno, Maria Eduarda Pereira, Nayara Figueira e Pamela Nogueira. Boa sorte para as moças brasileiras. Para as 8 moças brasileiras que a partir de agora começam a brigar por medalhas.
Nesse ritmo bem brasileiro, são aplaudidas as 8 atletas brasileiras. É o conjunto brasileiro estreando no nado sincronizado por equipes. Ontem já tivemos a Lara e a Nayara estreando nos duetos, também na rotina técnica, em que elas têm de fazer os movimentos obrigatórios, os elementos, os fundamentos obrigatórios pré-estabelecidos pelos árbitros. 2 minutos e 50 segundos de apresentação. E o Brasil começando a caminhada com o sonho de uma medalha. Carolina. Maurício, realmente foi uma excelente apresentação do Brasil, uma apresentação muito forte, muito alegre, elas estavam dentro d'água com muito vigor, excelentes alçadas, o lançamento também em dupla, aquele primeiro lançamento que as atletas, 3 atletas lançam uma para fora, realmente muito alto, muito forte, isso angaria muitos pontos para o conjunto brasileiro, então as técnicas satisfeitíssimas com o conjunto e realmente foi uma belíssima apresentação do Brasil. A gente espera que, como eu falei ontem, que seja realmente avaliado o que foi mostrado dentro da água, que seja realmente pontuado todo o nível técnico e a excelente performance das atletas no momento da apresentação. A Carolina está dizendo isso porque este é um esporte de julgamento subjetivo. Nota de execução 39.875, a impressão geral 43.875, um total de 87.625, assumindo a primeira posição, deixando para trás a Colômbia. Ainda teremos Canadá, Estados Unidos, México, Aruba e Argentina. É isso, gente. Esse foi o nado sincronizado, né? Chega a ser impressionante, né? A sintonia, o sincronismo, né? Além da delicadeza e leveza dos movimentos, existe uma precisão, né? As meninas têm que estar certinho no tempo, de se impressionar. Muito, muito bacana essa modalidade, né? De esporte aquático. Então, vamos avançar aqui na nossa aula. Uma das mais recentes modalidades a ser incluída foi a maratona aquática, que teve a sua primeira participação em 2008 em Pequim, sem contar com a maratona aquática, que é praticada em águas abertas, ou seja, no mar. As outras modalidades são realizadas em piscinas. A maratona aquática, uma disciplina da natação, estreou no cenário olímpico nos Jogos Olímpicos de Pequim. A decisão de incluir o esporte nos Jogos foi anunciada em outubro de 2005 pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, ela representou o conhecimento da importância e do destaque que as disputas de natação em águas abertas ganharam nos mais diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Nesse esporte, o objetivo dos atletas é cumprir determinada distância no menor tempo possível. Logo, o vencedor é sempre o atleta mais veloz. Os atletas competem no mar ou em rios, onde devem cumprir uma distância que para as competições olímpicas e pan-americanas foi definida em 10 km. Aqui nós temos um vídeo de um atleta, né, da maratona aquática. Sou Poliana Okimoto, sou da maratona aquática, pratico esporte desde os 2 anos. Comecei na natação, depois fui para a maratona aquática. Estou indo para minha terceira Olimpíada no Rio 2016. A maratona aquática é a minha vida, né? É a minha profissão e é o esporte que eu amo. Maratona já é difícil, nadar pra mim já é muito difícil. Agora se juntar as duas coisas, você quer me ferrar, né, Poliana? Não é fácil, não vou ser muito otimista com você. Realmente o treinamento é difícil, é árduo, são muitas horas de treino. Como você começou a fazer provas longas na natação? Não, eu era nadadora só de piscina, né, 800, 1.500 metros.
1.500 era a prova maior que tem e não é olímpica, então a prova maior no fundo de piscina é 800 metros. O meu técnico via que durante o treinamento eu mostrava uma capacidade aeróbica muito grande e ele via que eu não conseguia colocar isso dentro de uma prova de 800 metros, era muito curta, era mais potência, mais força e eu não tinha muito essas características. E aí em 2005 teve a prova da Travessia dos Fortes, né? Era uma prova tradicional lá no Rio de Janeiro. Ele assistiu pela televisão e falou assim, Poliana, ano que vem você vai estar lá nessa prova. Só que eu morria de medo de nadar no mar. E aí eu falei pra ele, não vou, eu morro de medo, não quero, tal. E aí no ano seguinte ele me inscreveu para a prova. Eu cheguei lá em Copacabana um dia antes da prova, fui tentar treinar no mar, né, para ver as condições e tudo. Pegou uma prainha. Mas eu nadei, dei 2 braçadas dentro do mar e voltei chorando, falei que não ia conseguir. Daí no dia seguinte, no dia da prova, eu fui lá na praia para assistir, sem compromisso. Já que eu não vou nadar, eu vou pelo menos dar uma olhada. Só que aí chegou lá, eu sou muito competitiva, né, e eu vi todas as minhas adversárias lá, todo mundo se aquecendo. Tinham 4.500 participantes na prova, entre profissionais e amadores. Aí eu fui, nadei, ganhei a travessia, bati o recorde da prova. Você não foi, nadou, você foi, apavorou todo mundo. Eu acho que eu queria sair rápido do mar. Aí depois dessa prova foi anunciado que a maratona aquática ia estar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Pan-Americanos. A gente começou a fazer o circuito brasileiro e tentando ganhar experiência e perdendo esse medo que eu tinha, né? Porque não foi de uma hora para outra que eu decidi assim que eu ia fazer. E aí em 2006 eu consegui a minha primeira seleção brasileira. Para disputar um campeonato mundial. E nesse campeonato mundial eu saí com 2 medalhas de prata. No primeiro campeonato mundial? Primeiro. Aí depois você já foi para a Olimpíada em 2008? Fui para 2008, fui para 2012 e agora acabei de classificar para 2016. É isso que eu ia perguntar agora. 2016 já está garantida, né? Já. Agora no Mundial de Kazan você conseguiu a vaga. Isso. Em 2013 você foi ouro no Mundial. Foi a sua maior conquista, você acha? Foi, com certeza. Acho que ser ouro na prova olímpica, né? Eu acho que foi para mim assim, uma realização muito grande, né? Em 2012 eu tinha acabado de sair de uma Olimpíada frustrada, eu tive que abandonar a prova por conta de uma hipotermia. Eu sabia que eu estava muito bem naquela Olimpíada, pronta para brigar por uma medalha, só que a maratona aquática é isso, né? A gente lida com fatores externos, fatores da natureza, climáticos, então tem coisas que a gente não consegue medir, não consegue, a gente não tem como fazer nada, né? Ali a água estava fria, eu sou uma pessoa magra, pequena e sinto muito frio. Tive esse problema de hipotermia e tive que sair da prova. Então isso me frustrou muito. E saber que eu estava bem para buscar uma medalha e ter que abandonar a prova. Foi um momento muito difícil para mim. E essa medalha em 2013 veio justamente para me dar essa motivação maior. Foi inédito para o Brasil também, né? Foi inédito, foi a primeira medalha de ouro, né, na natação brasileira em campeonatos mundiais. Um treino como hoje, um dia normal seu, você nada mais ou menos quanto? Um dia normal, eu nado 7 km de manhã, mais 5 à tarde. Tem preparação física de 1h30 depois do treino. E antes do treino tem um alongamento, uma ativação de meia hora, mais ou menos. 7 km, a piscina tem 25 metros aqui onde a gente está. Dá para perder a conta, né, de quantas vezes você vai e você volta. Dá, perde. Ó, vou falar a verdade, a minha expectativa é conseguir voltar umas 3 vezes, no máximo, no máximo. O resto eu vou ficar relaxando, você já falou pra mim que a água é quente, tô feliz, tô animado. Vou ficar relaxando, aí você vai, volta, eu vou dar uma curtidinha na piscina. Tá bom, você que manda. O técnico é muito bravo, né? Ele é mais bravo aqui ou em casa? Porque eu já sei que vocês são casados. Não, aqui ele é bravo. Em casa você é a brava. Eu vou cansado de entrar na água já. Esse é ativação que a gente chama, né? Só pra dar uma acordada.
tenho dificuldade com natação, canso muito rápido. Natação é complicado. Acho que é um dos esportes mais específicos que tem, né? A gente está em contato com outro meio, né? O meio aquático é diferente do que a gente está acostumado aqui fora, né? A parte da respiração eu tenho muita dificuldade, porque eu não consigo soltar o ar embaixo d'água. Então, na hora que eu subo para respirar, eu solto e puxo. Aí eu canso muito. O ideal é sempre soltar, né, na água o ar e aí respirar pela boca. Soltar é o contrário do que a gente sempre faz fora, né? Solta pelo nariz. Solta pelo nariz e pega pela boca. Também tenho dificuldade. Eu solto pelo nariz, pela boca, sai até pelo ouvido se deixar. É perfeito. Assim é o melhor, assim. Pronto, já era. Tá aquecendo bem. Podemos ficar aquecendo assim umas 2 horas, sem problema. Aquecimento mental. Bem, não tô não. Sério, eu fiz 1/4 do que eu deveria fazer. Eu não sinto mais os braços. Tô morrendo, de verdade. Nossa, tô. Ela já veio, já foi, eu já tô morrendo. Fui só batendo a perna, não sai do lugar. Já foi, já voltou, voltou. Você tá roubando, certeza absoluta. Eu não sei como, mas você tá. Você fez exatamente metade. Tô fora. Poliana, boa sorte aí. Já foi, já? Eu não acompanhei nem o seu aquecimento. Sério, tô desmaiando na água. Vai dar ruim, vocês vão ter que me salvar. Melhor sair antes do trabalho. Então, já tô começando a ficar com frio aqui. Eu já relaxei demais. Então, ó, vou ficar aqui do ladinho só assistindo. Te espero pro lanche da manhã. Você está vendo aquela mulher que vai indo ali? Ela não quer saber de mim. Sabem por quê? Eu menti pra conquistar seu... Porém, depois de tudo aquilo, um lanchinho da manhã para repor as energias. Uma pausa no treino para repor um pouco, né? Que a gente gasta bastante. E aí depois a gente vai para o treinamento da parte física, né? Um dia musculação, outro dia treinamento funcional. A gente é muita gente. No caso você, eu morri na água, a minha participação vai se encerrar aqui no lanche da manhã. Eu vou repor as energias e vou para casa repor as outras energias, vou dormir. Eu tô exausto, sério, eu não fiz nem 1/3 do que vocês nadaram lá. É complicado, né? Mas a nossa rotina geralmente é isso mesmo, é treinar, comer e dormir. Pra gente encerrar, que eu estou morrendo de fome e você também deve estar, ano que vem a Olimpíada no Rio, você vai chegar mais preparada do que nunca, vai pra sua 3ª Olimpíada. Acha que é a sua última Olimpíada? Eu acho que sim, eu tô no ano que vem eu vou estar com 33 anos, né? Eu poderia ainda esticar, existem atletas de maratonas aquáticas com até 40 anos, mas eu vou dar uma pausa
pelo menos 1, 2 anos. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe o futuro, como que vai ser. Eu estou na minha melhor forma física ainda hoje, então eu poderia esticar mais, mas provavelmente vai ser minha última. Bom, espero que feche com chave de ouro se for a última. Se não for, 2020 a gente tá lá junto de novo, acompanhando você. Vou vir aqui nadar de novo, cansar tudo de novo. E já que eu tô morrendo de fome, gente, semana que vem tem mais. Por favor, bom apetite, tá? Bom apetite. Nossa Senhora. É isso, gente. Vocês viram aí a rotina, né, de um atleta da maratona aquática. Vamos aqui adiante. Outras modalidades, né? Apesar de ser um esporte bastante praticado em todo o mundo, com campeonatos mundiais disputados desde 1949, o esqui aquático ainda não é uma modalidade olímpica. A gente tem duas imagens demonstrando as manobras do esqui aquático. O windsurf ou prancha à vela é uma modalidade olímpica. Em 1984 passou a integrar os Jogos Olímpicos em Los Angeles, sendo mantido até hoje. No mundo, o Havaí, Ilhas Canárias e as praias do Caribe são considerados ótimos lugares para a prática do windsurf. É praticado com uma prancha semelhante à prancha de surf e com uma vela entre 2 e 5 metros de altura. Este esporte consiste em planar sobre a água utilizando a força do vento. A vela é um esporte olímpico desde 1900, chamada de iatismo até o ano de 2000. A vela integra o programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna em Atenas em 1896. Então, diferente da maior parte das modalidades esportivas, a vela possui um sistema de pontuação invertido. O campeão é aquele que acumular menos pontos. Então, todas as embarcações de uma mesma classe devem ter dimensões idênticas. Dessa forma, o resultado é determinado exclusivamente pelo talento e pela estratégia dos velejadores. A canoagem e Isaquias Queiroz. O canoísta baiano Isaquias Queiroz é o primeiro brasileiro a ganhar 3 medalhas em uma Olimpíada. No Rio, ele conquistou a medalha de prata nas provas individual e em dupla dos 1.000 metros, além de bronze nos 200 metros. Então vamos ver aqui um vídeo a respeito, né, das conquistas aí do Isaquias. Hora da série especial 10 candidatos. Depois, a lista é grande, hein? Diana Marcela, da maratona aquática, Marcelo Melo, do tênis, Alisson, do vôlei de praia, Yane Marques, do pentatlo moderno e Robert Scheid, da vela. É a vez do tricampeão mundial da canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz, o orgulho da cidade que leva no nome o esporte que ele pratica. A minha cidade é Ubaitaba, né? Mas em Tupi-Guarani se chama a Cidade das Canoas. Dos 1.000 metros, além de bronze dos 200 metros. Ele sempre teve esse talento, né? Então sempre foi uma pessoa que quando entrava na água, as pessoas gostavam de ver remando. Eu nunca tive aquela sensação de, eu vou entrar no esporte para querer um dia ser campeão mundial, campeão olímpico. Nem fazia ideia que eu poderia chegar nesse nível que eu estou hoje, né? Em 2007, quando eu participei do primeiro campeonato brasileiro de canoagem, que foi em Cascavel, que eu ganhei 3 pratas, entendeu? Então eu acabei ali pensando, né, em que, eu vou continuar treinando para o próximo ano ganhar medalha de ouro, né? E quando chegou no Mundial, no seu 1.000 metros, quando eu ganhei a eliminatória, ganhei a semifinal no seu 1.000 metros, feito um ótimo tempo, a gente sabia da possibilidade de medalhas no seu 1.000 metros, que é a prova olímpica. Então, quando a gente foi para a final, Jesus só falou, corra o máximo que puder. Tinha que controlar o meu ritmo, manter a tranquilidade na prova. Quando eu ganhei a medalha de bronze, eu fiquei muito feliz, porque é uma medalha inédita para o Brasil, uma prova adulta, né? Para finalizar, quando eu ganhei a medalha de ouro no seu 500 metros,
fiquei muito mais feliz e voltei para casa com vontade de querer crescer, porque eu sabia que a Olimpíada já não estava tão longe, né? E em 2014, quando eu cheguei no Mundial, eu sabia da possibilidade de ganhar medalha no C1 1000 metros, C1 500 e o C2 200 metros que eu estava junto com o Erlon. Quando chegou no 1000 metros, que eu ganhei eliminatória, sem final de novo, e quando chegou na final ali, eu acabei perdendo medalha de ouro no C1 1000 metros, foi muito frustrante assim para mim, né? Na verdade, quando eu virei, eu achei que eu tinha passado minha chegada. E eu fiquei comemorando assim na lancha, quando me pegaram, mas depois quando falaram que eu tinha perdido medalha, eu tinha perdido tudo, nossa, deu uma raiva disso aí, quebrando tudo. Mas eu tive que manter a tranquilidade, né, para o dia seguinte. A gente já acostumou, né, com essa loucura dele. É porque ele gosta muito de ouvir música, ele é um pouco agitado. Eu gosto bastante de sertanejo, forró, mas eu acho que curto bastante da minha terra, né, que é o Arrocha, né, que é bem tradicional lá. Eu curto bastante, é um cantor lá da minha cidade, né, que chama Binho Alves, né, e já curti vários shows dele, até no dia da cidade eu cantei junto com ele, dancei, eu tenho um vídeo na internet de nós dois dançando junto. Ele gosta de cantar, né? Sempre tá com fone de ouvido. Canta mais ou menos ele. Nossa, eu acho que eu encho mais o saco do que cantar bem. Acho que minha voz não é muito boa pra cantar não, acho que prefiro mais ficar na canoagem mesmo. Isaquias Queiroz, ouro para o Brasil. Não gosto de ficar parado, eu sou um cara muito agitado, brincalhão. Ele sempre é esse cara, esse maluco beleza, sempre alegre. Eu tenho 6 tatuagens. E já estou preparando mais uma, né? Que é para a Olimpíada, né? Que é os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Espero que tenha as medalhas, que eu vou mandar gravar também as medalhas aqui no braço. Quando você tem uma chance de medalha, assim, você imagina tudo, né? Imagina a competição, imagina a chegada, imagina na hora do pódio ali, imagina também até depois, né? Comemorar em casa com a família e tal. Confio muito nele, sei que ele vai conseguir um resultado bom no Brasil. Quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo um teste lá com a canoa, né, eu cheguei assim perto da chegada, remando assim, imaginando, falei, nossa, chegar aqui no Rio de Janeiro em primeiro, passar de chegada vai ser muito legal, né? Eu sinto eu sou orgulhoso assim de ser irmão dele. Siga remando! Não tem permisso para parar, siga remando! Siga remando! Ninguém não mandou parar, siga remando! A canoagem representa para mim tudo, né? Ela que me colocou no auge, ela que me colocou como um dos grandes nomes do Brasil, do esporte brasileiro. Então acho que não fosse o esporte, não fosse a canoagem, eu não estaria hoje aqui, talvez não seria reconhecido no Brasil, né? Eu sempre quis essa parte de gravar meu nome no esporte, de gravar meu nome no Brasil, e hoje eu estou conseguindo fazer essa parte. Gente, não tem como falar de canoagem sem citar o Isaquias Queiroz. Então a canoagem ela tem várias modalidades e possibilidades. Vai desde um passeio a lazer nas águas calmas de uma represa até a descida de um rio de corredeiras. A canoagem é um esporte praticado no mar, em rios, lagos e represas com o uso de um caiaque ou de uma canoa. O canoísta usa um remo de uma ou duas pás para mover a embarcação. Desde 1936, o esporte é também uma modalidade olímpica. Em inglês, o nome é mais associado ao tipo de embarcação. Canoeing para quando não usadas canoas e kayaking para caiaques. A canoagem tem origem milenar, com a canoa sendo historicamente usada em todo o mundo como meio de transporte e para fins de comércio e guerra. Já os caiaques surgiram com os esquimós, que utilizavam a embarcação majoritariamente para caça, pesca e transporte. Eles foram desenvolvidos para acomodar normalmente apenas uma pessoa. Então aqui a gente tem o perfil de canoagem, né? Existem dois perfis. Então a canoagem ela se divide basicamente na canoagem esportiva e na canoagem recreativa.
A canoagem esportiva é focada em competições amadoras ou profissional. No Brasil, é representada pela Confederação Brasileira de Canoagem. A entidade é responsável por organizar as competições no país e pela seleção e treino dos atletas que representam o Brasil em torneios internacionais. Nas Olimpíadas, o esporte está presente em 2 formatos, prova de slalom e de velocidade. Foi nesta última que Isaquias Queiroz ganhou as medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. É possível competir tanto de canoa quanto de caiaque, e as categorias são diferenciadas por letras, C para canoas e K para caiaques. Do inglês, caiaque, com K. Seguido pelo número de atletas na embarcação, C1, C2, C4 ou K1, K2, K4. A canoagem recreativa é aquela praticada por lazer e de forma amadora. É possível remar no mar, em lagos, lagoas, represas e rios, calmos ou de corredeiras. Pode tratar-se de um programa de um dia ou de uma expedição em um longo trecho de rio ou oceano. Além disso, quem gosta de remar pode ainda incluir um passeio de caiaque em um roteiro de viagem ou ecoturismo. É possível, por exemplo, incluir uma remada nos lagos na região de Bariloche ou em praias do litoral brasileiro. De maneira geral, a canoagem de lazer em águas calmas requer alguns cuidados, mas não exige um treinamento prévio intensivo. Já a canoagem em mar aberto oceânica ou em corredeiras, conhecida como canoagem de águas brancas, whitewater kayaking, exige a experiência e treino. Então, vocês sabem qual é a diferença entre o remo e a canoagem? Então, vamos ver aqui a diferença. A canoagem, ela não utiliza embarcações de leme fixo, né? Então, os lemes da canoa são menores, né? E ele não é fixo. Já no remo, o leme é fixo, enquanto são utilizados, remos mais longos. Na canoagem só se utiliza um remo curto, né? Então no barco de remo ele também é mais estreito e longo e o assento desliza. Então quais são os fatores especiais que contribuem para a prática das atividades aquáticas? Então primeiro melhora a qualidade de vida, né? Também ajuda a relaxar e proporcionam o bem-estar devido ao contato, com a água. Então, trabalham a respiração, melhoram o condicionamento físico e podem ser praticadas por iniciantes. Então, praticar atividades físicas é um hábito que traz inúmeros benefícios para a saúde física. Os exercícios praticados na água, como a natação e hidroginástica, ajudam no desenvolvimento muscular e ósseo daqueles que praticam, além de auxiliar na redução de gordura corporal. A cada exercício praticado dentro da piscina, seja com atividade física ou de modo descontraído, faz com que o seu coração bombeie sangue em maior quantidade para o organismo, aumentando a circulação sanguínea. Então, a prática de atividades aquáticas também ajuda os pulmões a se fortalecer, melhorando o sistema respiratório. O esforço promovido pelos braços e pernas são essenciais para uma boa performance aquática, contribuindo também para a aquisição de massa muscular magra. As atividades físicas aquáticas trazem benefícios para as pessoas de todas as idades, reduzindo também os níveis de depressão, além de proporcionar um estilo de vida mais saudável. Então, a prática dessas atividades, desses esportes, melhoram a capacidade funcional do corpo e contribui para a maior qualidade de vida. E é isso, gente. Aqui nós finalizamos a aula de hoje. A aula um pouquinho mais extensa, pela quantidade aí de esportes que a gente abordou, mas tentei resumir o máximo para que ficasse bem objetivo e bem compreensível, certo? Então, a todos bons estudos e nos vemos na próxima aula.